Senhor Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados e, naturalmente, o Sr. Presidente da Liga e a delegação que hoje temos aqui. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a disponibilidade do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, para participar nesta audição e para nos dar alguns esclarecimentos sobre as dificuldades com que se deparam as associações humanitárias de bombeiros, bem como das preocupações tornadas públicas pela Liga dos Bombeiros Portugueses, que estavam expressas no requerimento que apresentamos para justificar esta audição. Nos últimos tempos tivemos a oportunidade de visitar diversas corporações de bombeiros, onde encontramos pessoas voluntariosas, resilientes e altruístas, que nos transmitiram um conjunto de preocupações que estão a limitar a sua ação e que nos pediram ajuda mesmo. Todos sabemos que as associações humanitárias de bombeiros enfrentam dificuldades financeiras, que se agravam devido à situação pandémica e à escalada dos preços dos combustíveis e que afetam a capacidade da resposta a emergências. Os bombeiros voluntários têm problemas estruturais que vão desde as dificuldades do voluntariado à exiguidade dos meios operacionais de combate, passando pela sustentabilidade do financiamento. A generalidade dos bombeiros defronta-se com dificuldades financeiras no transporte de doentes não urgentes que resultam do facto das corporações estarem a receber 0,51 euros quilómetro, um valor que já não é atualizado desde o ano 2012, e, no entanto, nos últimos 10 anos, os bombeiros tiveram que suportar um brutal aumento do preço dos combustíveis, que supera já 40%, passou de 1,45 € e hoje estamos em mais de 2 euros, um significativo aumento do salário mínimo que ultrapassou 45%, passando de 485 euros para 705 euros, os constantes aumentos da eletricidade, dos seguros, dos custos com a manutenção das viaturas e das reparações, e os bombeiros têm ainda de enfrentar um grave problema financeiro que decorre do facto de não poderem deduzir o IVA associado aos combustíveis, penalizando ainda mais os gastos verificados nesta rúbrica. Acresce a tudo isto que tem que suportar prazos de pagamento prestados dos serviços prestados à Administração Central que chegam a atingir mais de 7 meses, assim como os elevados prejuízos dos acordos de postos de emergência médica, que são conhecidos como os carros do INEM. Nas audições com os senhores Ministros da Saúde e da Administração Interna, tivemos a oportunidade de transmitir estas preocupações e de questionar sobre estes problemas. No entanto, as respostas que obtivemos foram evasivas e pouco comprometedoras. Apresentamos ainda uma proposta de lei no Orçamento de Estado para baixar os preços dos combustíveis dos bombeiros e das IPSS, que também foi chumbada. Perante este cenário, ficamos com a noção de que, mais uma vez, o Governo está a negligenciar o trabalho dos bombeiros e que está a pôr em causa a segurança das pessoas e dos bens dos portugueses. Ficamos ainda mais apreensivos com as declarações que o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros fez há uns meses atrás, quando dizia que esta situação está a ter efeitos financeiros desastrosos em todas as corporações de bombeiros do país, que estão na iminência de deixar de ter capacidade para pagar os combustíveis aos fornecedores e a pôr em risco a capacidade de prestar atividade assistencial às populações. Perante uma ausência da ação do Governo para fazer face a estas situações, que a Liga de Bombeiros lamenta, a instituição exigiu ao Governo que apresentasse no prazo de 15 dias medidas que mitigam o impacto dos efeitos dos preços dos combustíveis. Nesse sentido, o que gostaríamos que o Sr. Presidente nos informasse era se já obteve respostas por parte do Governo para estas suas preocupações e se o Governo já demonstrou disponibilidade para criar alguma fórmula de cálculo do valor pago por quilómetro para os transportes de doentes não urgentes, que engloba os diversos fatores de produção, com especial relevo para os custos dos salários e dos combustíveis. Gostávamos também ainda de saber se os bombeiros já conhecem a Diretiva Financeira para 2022 do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios e depois, por fim, gostaria que explicasse uma afirmação que fez numa entrevista mais recente, que diz até há 2 decisões da Assembleia da República de 2020 que não foram cumpridas, que é o ressarcimento integral de todos os custos que os bombeiros possam ter com o Sistema Integrado de Emergência Médica e que isto não tinha sido conseguido.
Muito obrigado, Sr. Presidente.